Pode Acender, o podcast da Agência Luz. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do Pode Acender. Boa noite, sócia. Boa noite, sócia. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você está nos assistindo ou nos ouvindo. O importante é dar o play no Pode Acender, o podcast da Agência Luz. E olha, gente, hoje a gente já começou assim, em boas companhias, né? Vamos falar pra vocês, sem muita enrolação, que hoje o papo aqui é sério, sem complicações e com o concorrente na casa. Nossa, que falsa. Nós somos muito falsas, mas a gente sempre faz uma gracinha no início pra poder quebrar o clima. Exatamente. A gente ficou sabendo que eles estão nervosos e nós também. Só que a gente ama, que é o 2º episódio com dupla também, né? É verdade. E o melhor é que é o 2º episódio com dupla falando sobre a nossa área. Exatamente. Só que dessa vez o assunto vai um pouquinho mais nichado. Exatamente. Que é nossa área mesmo. Afinal, estamos aqui com A Agência KMS, ou melhor, Érica e Nelson. vulgo Sabiá. Acho que os três em um só. Efeitos especiais, gente. Efeitos especiais de ao vivo. Mas e aí, pessoal? Como é que vocês estão? A gente tá feliz, porque agora as pessoas vão realmente saber o que acontece quando a gente tá reunido. Que não é fácil de entender. Exatamente, é um perigo. Mas primeiro agradecer a vocês pelo convite, né? É uma honra pra gente estar aqui Muito compartilhando esse conhecimento, né? Que teremos do nosso mercado. E é uma honra pra gente receber vocês. A gente já começou muito mais Já. Desculpa, a energia é essa, caótica. E vamos falando sobre uma coisa que, assim, é uma agência de... Desculpa. De caos. É sempre assim, viu? Eu amo. É daí que, pra assim, ó, baixo. esse momento no Spotify vai fazer todo sentido. Sentido, é tanto. Ninguém tá entendendo nada. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a área, sobre o que a gente tá falando de agência. Vocês que estão muito tempo no mercado. 10 anos de KMS. Conta pra gente como que é 10 anos de agência. Já pensou em desistir? Sim. Olha que legal. Que Toda bacana. terça-feira, na real. É sério, se minha irmã estiver ouvindo isso, ela provavelmente vai comentar dizendo, é verdade, toda terça-feira ela buga. Mas Então hoje foi o dia. hoje só não tô bugando porque eu tô aqui. Mas por que a terça? Foi um dia aleatório. Ok. Na verdade, toda vez empreender, não é a área que faz a gente querer desistir, sabe? Porque a gente é apaixonado. Mas empreender é essa maluquice, né? Tem altos e baixos e tal. Ter 10 anos de agência, eu acho que é um presente, sabe? Tipo, a gente vive e viveu muita coisa. E a gente sabe que a gente vai viver muita coisa ainda também, justamente porque empreender é que nem casar. Você sobrevive aos 7 anos, amigo, é nóis. É pro resto da vida. Pro resto da Passou vida. da crise. Aí a gente começou juntos desde a faculdade, né? Não estou sem 10 anos, né? Tem mais de 10 anos. Tem mais uns caminhos aí. 12, 16 anos. 16 anos de KMS. E por que Já. KMS, né, Luciano? Então, KMS é a abreviação de Casulo Mídias Sociais, tá? Na época que a gente foi colocar Casulo, tinham várias empresas que se chamavam também Casulo. Então a gente foi inventando, botou Casulo com K, com 2 L's, com Z. E a gente foi inovando. Mas por que Casulo? Porque tudo na natureza evolui dentro do Casulo. E a gente quer que as empresas venham para Casulo para evoluir dentro das mídias sociais. Por isso Casulo Mídias Sociais. Entendeu que vem? O conceito. A gente era jovem, mas a gente já manjava dos Paraná. E aí, Já entendia de branding. E aí, De natureza. como ficou difícil, né, a escrita, a gente mudou para a agência KMS para ficar mais fácil e mais sonoro para as pessoas entenderem. Sim. Porque era muito complicado. Toda vez que a gente chegava num... Não é sacanagem. Sim. A gente era muito novo quando a gente Sim. resolveu abrir a agência. Eu acho que muito provavelmente a gente tinha a idade de vocês quando a gente resolveu abrir a agência. E aí, tudo era mato na internet, nas redes sociais, assim. Na verdade, já existia a rede social há muito tempo e tal, mas a coisa estava se profissionalizando ali. Era literalmente Facebook muito era mais. forte, né? Facebook era mais forte. Facebook, YouTube. Você tem noção, na nossa época... Ai, meu Deus, que velhos. Começou por aí. Na nossa época, não tinha página. Não tinha página, era perfil pessoal. Então, o que acontecia? Vamos dizer que a gente tivesse um cliente, sei lá, casa do eletrodoméstico. Sim. Aí a gente tinha que
criar a página do perfil desse cliente, assim, nome, casa, sobrenome, eletrodoméstico, entendeu? Porque era assim que era. E aí, na época, como a gente queria ter um nome diferente e tal, a gente, vamos usar a linguagem que as pessoas usam muito na internet. E naquela época, a galera digitava assim, abreviando tudo, não. Só que o tempo passou. E aí a gente começou a ser convidado para eventos, para palestrar. E todas as vezes as pessoas chamavam Agência Cuzulo, Kizulo, Agência de Nelson, e por aí, entendeu? Então, assim, Imagine toda vez que a gente ia pedir pra alguém mandar um e-mail. A gente fala Agência Casulo, K-Z-U-L-L-O, entendeu? são 2 L's. Não É um K. É K mudo, sem o A. Mas É tipo Júlia com Rovena, porque ela passa por Ravena. Ruvena, já me chamaram de Rosena. Rosena. Ruvena, Ravena. Eu fico retada porque é tão simples, gente. Era Rovena. Rovena. Exatamente. É Fácil, né? Rovena, viu? Simples, né? Tal qual Casulo. Rovena não é fácil de entender. aí a gente tá preferindo KMS mesmo. KMS é tudo. Eu às vezes até esqueço que é Casulo. Eu também. Porque KMS. Normal. Sabe uma Inclusive, coisa? eu conheci como KMS. É Depois, sobre. algum dia com vocês conversando, que vocês soltaram isso, que tipo, quem é? É tanto que até alguns momentos quando a gente ia se reunir com outras pessoas, falava assim, liga na Casula. Eu falo assim, o que é Casula? É a mesma coisa quando fala assim, Sabiá. Quem é Quem é Sabiá? Sabiá? Quem é Sabiá? Vocês conheceram já Como Nelsinho, Nelsinho. como KMS. Vocês lançaram Era Sabiá? Forte? Sempre foi, na verdade. Não. Quando a gente se conhece. É que Quando Sabiá desde os 14 anos. Mas você ia ficar... Era o É quê? porque você Assobiando? canta? Não, é porque só era muito seco mesmo. Eu tenho Aí um amigo meu, não baba na hora de mulher, um virou assim e falou, esse bicho parece um passo preto, aí eu tô um Sabiá. E aí ficou. Se esse vídeo Entendeu? tiver quantas mil curtidas pra eu mandar a foto dele de Sabiá? Gente, olha, vamos aí, ó. É agora, é o momento de vocês. 100 curtidas. Coisa simples. Achei coisa que pouco. vocês Achei conseguem. pouco. Valoriza aí meu sócio. Tá, 200. 200 curtidas, 200 a gente tem curtidas. a foto de Sabiá. Por favor, Na sua por favor. versão original. Que agora a Sabiá já pegou uma carninha, Já né? pegou a carne, virou urubu, né? Já. Quando a gente se conheceu, Sabiá virou urubu. só quem chamava ele de Nelson, que eu conhecia, era a mãe e a avó. Juro. Tipo assim, Sempre foi Sabiá. aí você falava, Nelson, professor da faculdade. Falava, quem? Sabiá. Sim. Sempre foi. Engraçado. Cara, passando todo por essa coisa assim mais básica, né? Que não é um básico, que é básico, porque é muito difícil, de fato, você chegar num nome, você colocar um negócio na rua, é muito complicado. A gente... e ainda mais pensar nessas coisas, que é quando a gente vai para as variações, né? Uhum. É isso que você falou, da escrita, das pessoas entenderem, de fixar na mente das pessoas. Mandar um e-mail. É um processo Ok. básico, mas que é muito importante porque a gente passa por várias etapas depois, né? Registro de marca, aí que você vai cair em problemas. Então a gente já tivemos histórias de vários negócios de grandes, de anos, 20 anos no mercado, que tiveram que mudar a sua marca por conta de registro. Então, pessoal, tal qual KMS, pensem com carinho e com responsabilidade no nome do negócio de vocês. Porém, passada essa parte, vem a parte maravilhosa que é montar equipe. Nossa. Qual a experiência em 10 anos que vocês têm? Escolher o profissional que está alinhado com a cultura de vocês, estabelecer a cultura de empresa. A gente está nesse momento que vocês têm mais de 10 anos, nós estamos aí ainda chegando na casa dos 5 anos, a gente ainda está ali tentando implantar a cultura da empresa. Como foi para vocês esse processo durante todos esses anos? Aí a gente já pergunta, querendo aprender também, né? Na verdade, a gente sempre buscou no início nós tínhamos freelas, né? Trabalhamos muito com freelance, então a gente tinha pessoas que já eram experientes no mercado, tá? Só que a gente foi percebendo que ter pessoas experientes no mercado, às vezes essas pessoas estão focadas em outros negócios, principalmente com freelas, eles não vai atender com exclusividade. Então nós começamos a buscar, nós percebemos que se a gente tivesse alguém que tivesse fresco, que tivesse, por exemplo, acabando de sair da faculdade e quisesse muito aprender, as pessoas chegavam com energia boa para a empresa. Lógico que a gente tinha que gastar um tempo para ensinar elas, para ensinar o passo a passo, como funcionava, até ela se adaptar. E aí sim, a gente teria um bom profissional, que aí venha sem os vícios, né? Tem muito profissional e, na verdade, prestação de serviço
tem muita gente que não valoriza o trabalho, acha que tudo é brincadeira, ou que pode fazer qualquer coisa. Nós tínhamos mesmo um freelancer, que ele, teoricamente, trabalhava pra gente no horário comercial, só que teve um certo dia que a gente precisava de um material, e ele tava, e a gente o viu postando foto, tomando sorvete com a filha dele, no horário de trabalho, que a gente agoniado precisando do material. Não tem um problema nenhum se ele vai tomar o sorvete com a filha dele, ele pode fazer isso em qualquer momento, mas nos avisasse que não estaria disponível naquele horário, porque a gente precisava entregar. Então a gente falou, não, vamos parar com isso de trabalhar com filha, trabalhar com gente fora da nossa agência, trabalhar com gente, vamos trabalhar com gente fora da nossa agência, e vamos trazer a equipe interna e vamos formar esses profissionais para o mercado. Então, hoje a gente busca principalmente as pessoas que estão na faculdade ou saindo da faculdade, que queiram muito aprender. Olha que bacana aí, tá vendo? Galerinha que tá saindo da faculdade, que geralmente as pessoas que estão naquele momento de o que eu vou fazer da minha vida, preciso ter experiência para aprender. E a KMS tá aí de portas abertas. Diga, Bia. Não, ia falar isso porque, tipo, quando a gente sai da faculdade, a gente enfrenta muito isso. Porque, tipo, a galera não quer contratar. Você acabou de sair da faculdade, você tá verde. E a galera quer que, tipo assim, você tenha 5 anos de experiência. Então, mas você tem 4 na faculdade. Então, ter empresas que já têm um nome, porque também tem isso. Tem lugares que têm oportunidade, mas é cilada. Você entra lá... Laranjada, tipo, é laranjada total. Então, tipo, tem uma empresa de credibilidade e que abre essas portas e que acredita que realmente a experiência, você precisa ter uma oportunidade para você aprender, é todo o diferencial, né, velho, que o profissional precisa quando ele sai da faculdade. Com certeza. Quando eu comecei, tanto a Erika também, a gente começou justamente estagiando nos trabalhos que a gente teve antes da nossa agência. Então, a gente começou a estagiar, depois fomos contratados na empresa que a gente estagiava. Então, a gente já tem até essa nossa vivência de quando a gente saiu da faculdade. Como é importante ter uma oportunidade, né? Sim. Então, assim, sobre o que você perguntou, duas coisas. A primeira você perguntou sobre a questão da cultura. Sim. Cultura, a gente que resolve estudar e entender, a gente sabe que é uma coisa, uma constância. E assim, sendo muito honesta, na KMS a gente está todos os dias tentando estabelecer essa cultura e entender também qual é a cultura que a gente quer pra gente, porque nós temos os nossos valores. Eu e Nelson, a gente compartilha de muitos valores. Mas também tem alguns que a gente diverge em alguns aspectos. Então, encontrar este equilíbrio, porque afinal de contas a empresa é um filho nosso. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa... É quase como se... Nossa, hoje eu tô muito nas metáforas. É quase como se a gente estivesse tentando encontrar o equilíbrio entre o que acreditamos e como a gente pode tornar a empresa a nossa cara. E isso envolve também muito, a cultura, ela envolve muito também o que vem de fora. Então, como que os clientes nos percebem? A gente fez, quando a gente fez o aniversário de 5 anos, se eu não me engano, a gente fez uma campanha com os nossos clientes perguntando, pedindo para eles darem depoimentos. E assim, 90% dos clientes usaram a palavra confiança. Confiamos em vocês e tal. E isso é muito doido, porque sempre que a gente tem feedbacks de clientes, é muito isso. Não, a gente confia, a gente, sabe? A gente tenta passar muito a confiança para o cliente, desde a prospecção até o final. Mesmo quando o cliente cancela o contrato com a gente. Ele cancela sabendo, não, tô cancelando, mas nunca é por vocês não me entregaram o que disseram que iam me entregar. Ou vocês me decepcionaram no sentido de confiança mesmo, né? De credibilidade, assim. Isso eu acho fundamental. Em relação a essa questão de formar equipe, de estagiários e tal, é bem o que o Nelson falou. A gente começou, eu e Nelson, a gente cursou rádio e TV na UESC. Mas a gente cursou rádio e TV na UESC porque era o mais próximo que tinha do que a gente realmente queria fazer, que era publicidade. A gente se conheceu na faculdade. E nós dois éramos muito apaixonados por publicidade. A gente consumia publicidade. Isso é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia a gente vê pouco nas turmas que estão saindo, tanto da UESC quanto da Unime ou de outras instituições. Assim. É uma galera que faz comunicação, mas que vislumbra outras coisas do mercado, ou que acha que a publicidade é
é algo acessível E, tipo, de forma muito vamos fácil. fazer aqui um recebidos pro digital influencer e vai dar tudo certo. E não é bem assim, sabe? Assim, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Estudaram para De poder verdade. fazer a paixão virar estratégia, E né? é tipo, não é só que a gente estudou e estudou a teoria, a gente estudou a prática, porque a gente consumia, sabe? Eu e Nelsinho, a gente, na faculdade, ai meu Deus, eu vou falar de novo a frase. Na nossa época, o YouTube estava, tipo, começando a bombar. Então, toda legal que passava na televisão ou nos canais fechados, né? Tem isso. Propaganda de canal fechado é outro patamar. Então, e aí, que caía e tal, e até propaganda gringa caía no YouTube, e aquilo, quem gostava tinha acesso e assistia, e a gente passava horas no MSN, mandando link um pro outro e comentando, sabe? Olha que legal e tal. E eu sinto falta disso, que as pessoas que hoje trabalham com publicidade, consumam publicidade. E consumam publicidade não só na rede social. Porque referência, gente, é tudo nessa vida, sabe? Esses dias a gente estava lá na agência e a gente falou alguma coisa sobre nizanguanais. E alguém falou, que? Como assim? Como assim, querido? Você trabalha com publicidade, você não sabe quem é nizanguanais? Sabe quem é Washington Oliveira? Senta aqui, a gente vai começar. E aí ficou eu e Nelson, durante, sei lá, 2 horas, falando sobre nizanguanais, Duna Mendonça, Washington Oliveto e todos os outros nomes incríveis, e falando sobre agências, referência, sabe? Agências que não existem mais, mas que já existiram e que tem, tipo, tem um nome em quem é apaixonado, sabe? É que nem quem é apaixonado por futebol não sabe quem é Zico. Eu acho bacana porque, assim, eu vejo que você fala de fato, né, com a paixão. Só que tudo isso que você falou não tá ligado nem só à paixão, tá ligado à responsabilidade de estar no mercado mesmo. Entendeu? Ainda que eu não seja apaixonada, ainda que eu esteja fazendo aquilo dali apenas de forma profissional, você precisa ir na fonte. Você precisa saber por que a televisão funcionou de tal forma, de uma forma catastrófica por vários e vários anos e ainda funciona. Mas porque a rede social, ela chegou com esse volume. Tipo, tudo tem um porquê. Porque, o final, a estratégia e a força do que a gente faz tá nos porquês. Exato. E aí eu puxo 2 coisas que você falou e você falou, que é muito interessante. A primeira sobre as formações, né? A gente tem um curso de comunicação na UESP que é voltado para a rádio e TV, mas que tem um teor muito grande de cinema, audiovisual, isso é incontestável. E tem o outro lado, que é um curso de jornalismo, que fala mais ali naquela pegada mais jornalística. Aí formam pessoas que se colocam no mercado sem essa responsabilidade. E hoje, com a rede social, a gente tem muito esse problema de eu sei fazer, eu sei mexer, então me contrate porque eu sou um estrategista. E aí vem naquele ponto que você fala sobre o freelancer, que ele não tem a responsabilidade nem de entrega e nem do que ele está fazendo. E aí a gente tem um mercado que ele acaba sendo contaminado, e isso a gente, recentemente mesmo, a gente teve uma reunião em que a cliente estava falando sobre a insatisfação dela com pessoas que não tinham noção do que estava fazendo, não sabia nada. E aí se coloca no mercado como uma pessoa profissional de publicidade e leva a rede social assim, no fácil mesmo, sem noção nenhuma. E isso é muito prejudicial até pra gente que está se especializando na área. Na nossa época, quando a gente... Na nossa época, de novo. Pô, Vamos fazer Nós aqui trouxemos uma idosa, um placar. Toda vez que a Erika falar na nossa época, sobe aí. Acho que já tá em 3 aqui, né? Tá em 3, né? Tô contando. Como, Giri? Desculpa, gente. Da manhã. Só você. Na nossa época. Nossa, Era a nossa época, tá? Desculpa. Quando a gente estudava, Sim. o grande questionamento eram os blogueiros. Era o grande drama, era a galera que tinha blog, que não era jornalista, que nem tinha nenhuma formação em comunicação e que tinha blog de notícias e lá. Beleza. E aí agora é a galera que trabalha com rede social. Por quê? Porque todo mundo usa rede social. E aí você tem um probleminha, que é todo mundo tem acesso, então todo mundo acha que sabe fazer. Sim. E se você parar pra pensar, de fato, todo mundo sabe fazer muita coisa. Por exemplo, se você me entregar uma cacetada de vídeo e fala, edita aí no CapCut, eu vou sentar e chorar. Eu vou falar, eu não. Eu vou gritar
da minha sala para alguém, me ajuda aqui, como é que faz aqui? E aquele Bem efeito. a tia do A tia do celularzinho. celular. Sim, mas Como liga esse celular? Esse Nokia funciona? só que... Eu gostava da cobrinha, né? Que escroto. Só que eu tenho uma noção, entendeu? Uhum. Tipo, eu não sei operar. Mas você sabe o que você quer. Mas eu sei o que eu quero, e eu sei a importância, e nananá. E se eu tiver tempo e paciência, eu futuco ali e eu me viro. Que ponto coisa, que você sabe? começou estagiando em uma produtora. Tendo em vista que eu comecei estagiando, inclusive, estágios importantíssimos. O mercado. Quem sai da faculdade, pelo menos da UESC, Júlia falou que é um curso muito técnico, porém não útil. A gente Não. sai sabendo mandar fazer, mas a gente não sabe operar. Não A sabe. gente não tem acesso à operação em si. Então, meu primeiro estágio foi, inclusive, aqui, onde este podcast está sendo gravado, na Ícone. Ícone áudio e vídeo. Maravilhoso, sem nenhum Nossos defeito. parceiros oficiais Exatamente. aí, gente. Aqui é um mundo, viu? Só É. pra vocês saberem. E é um mundo paralelo, é uma empresa surreal. paralelo. Pronto, aí. Tá, sabe? Sempre me inspirou. Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei aqui, Jean me perguntou no primeiro dia de estágio, o que você sabe fazer? Eu falei, nada. Mas assim, eu quero Tenho aprender. força de vontade. Tenho força de vontade, lógico. Botei isso no meu currículo. Força de vontade. E aí, eu lembro que eu passei, tipo, 2, 3 meses sentada do lado do cara que estava perguntando, e você apertou isso por quê? E como é que faz? E não. E aí, depois, vim trabalhar, vim me desenvolver e tal. Só que a experiência que eu tive na faculdade me dava uma noção para ter o senso crítico de saber por que aquele cara estava apertando aquele botão. Entendeu? Então, assim, quem tá saindo da faculdade, mexendo e tem muita gente também que tá fazendo isso sem nem sair da faculdade, tá tudo bem também. Mas eu preciso que essa pessoa entenda por que ela está fazendo aquilo. Eu preciso que ela entenda por que cargas d'água ela tá usando aquela trilha sonora naquele vídeo. Sabe? Porque senão a gente vai ter um monte de produto saindo quase como em escala industrial. Um Ford aí. Entendeu? E com Sabe? resultado Ah, por que você tá fazendo? Isso, Por que você tá mínimo fazendo inexistente. isso? Por que você tá fazendo isso? Ah, porque a Boca Rosa fez. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui da Boca Rosa. Tem o que a ver com o seu negócio? Entendeu? E aí a gente vai. Ou até, você falou assim, um resultado mínimo inexistente, ou até um resultado médio na sorte. na sorte, sorte. e a pessoa se acomoda naquilo. E, eu fiz e vou continuar fazendo, e nem prospera, nem vê o que tem de possibilidade. E não tô... Vai ter um material amador, né? Vai ter um material sempre amador. Como Kinha falou aqui, hoje todo mundo tem acesso. Beleza, na época dela, as pessoas tinham esse tipo de câmera aqui para filmar. Sim. Entendeu? Hoje todo mundo tem um celular. Beleza, para você editar, você precisava de um computador, que na época, às vezes, você para ter um computador que pudesse editar, você tinha que fazer um financiamento para comprar aquele computador. Sim. Hoje você consegue fazer no celular. Beleza, mas e aí? E a teoria? Por quê? Como quem falou, por que você está fazendo isso? Por que esse corte? Por que essa imagem? Por que esse ângulo? Tudo. Exatamente. E não tô E os detalhes? Exato. Por que você, exatamente, você falou, e esse corte foi o quê? O que é que você quer passar com esse corte? Figurino. Entendeu? Paleta de cores, intencionalidade, semiótica. Isso aí, a UESC, a gente entrega. sai com isso. A gente entrega. E não tô dizendo que o freelancer seja uma escolha ruim, não. Uma vez que você tem... o combinado não sai caro. Uma vez que você acorde, que você tenha bons acordos, que vocês entendam dinâmica e tal, é uma excelente opção para agências também, sabe? E também não estou dizendo que o profissional só é bom se ele tiver saído de uma universidade. Muito pelo contrário, tem muita gente que sai da UESC que só Jesus na causa, sabe? E tem muita gente que não cursou um curso técnico e tal, ou um curso superior, mas que tem técnica, habilidade, e aí é a pegada do malandro, que é o cara, beleza, eu vou estudar o máximo que eu puder, e eu vou ter o máximo de referências que eu puder, que eu tenho acesso, porque, minha galera, YouTube tá aí. Cara, YouTube, Google, TikTok, entendeu? Tudo Que você dá consegue ter uma aula. noção. Muito. Palestra, MKT,
MKT. Vamos falar de MKT já para quem não sabe. Então, assim, você tem possibilidade de acesso a conhecimento hoje em dia muito mais do que antigamente. Exatamente. Do que Do que antigamente. antigamente. Ela tá burlando, viu? Ela tá burlando. Mas eu acho isso muito, muito interessante, porque assim, a gente, dentro da Luz, hoje a gente tem a equipe maior, nós temos os estagiários, nós trabalhamos com não temos freelancer nesse momento, mas a gente já trabalhou em alguns momentos e é sempre isso. É sempre aquele teste, né? Que você vai lá e às vezes esse processo ele dar certo, é muito dos dois lados terem a noção de que o combinado não sai caro. E que pra você se manter no mercado, tipo, tem algo que é muito básico, assim, que eu acho que é maior do que o conhecimento técnico, é a responsabilidade e a preocupação mesmo com o profissional, que é aquilo que aí a gente já entra em tanto conhecimento de administrativo mesmo, de direitos, caráter, responsabilidade, que eu acredito que seja talvez a maior dificuldade de alinhamento quando a gente tem profissionais que eles têm essa liberdade maior de tempo, de local. Então assim, a pandemia ela mostrou que o home office funciona, entendeu? Mas funcionava por quê? Porque a gente tinha ali aquela obrigatoriedade de estarmos todos em home office, ninguém podia sair de casa. Então Não tinha como se distrair, né? Você não tinha como, então assim... E era um acordo mundial de que todo mundo precisava fazer aquilo ali. Era um contrato assinado Exatamente. em silêncio, né? Que todo mundo tinha que fazer aquilo. E até pra gente poder monitorar como tá o trabalho, às vezes hoje a gente tá em uma reunião externa, tá atendendo o cliente, tá numa gravação, a gente não tem como ficar controlando o home office. Não. Naquela época a gente tava em frente ao computador, a gente tinha como organizar o home office e controlar ele. Então era muito mais prático. É isso, eu acho que tem empresas, e aí eu vou falar sobre a minha experiência pessoal, não tô falando de KMS. Eu atendo um cliente que, sei lá, 90% do time é home office, é trabalho híbrido, na verdade, né? Modelo híbrido, e tem gente no Brasil inteiro e massa. Só que eles têm processos e necessidades muito diferentes de, por exemplo, da que a KMS tem. Eu entendo que o home office é uma tendência que veio para ficar e tal. E a gente tem essa discussão lá dentro da agência quase que semana. Tem esse rolê. Home office... Mas é uma questão de organização de processos. E a gente tem que ser muito honesto, enquanto empreendedores, enquanto gestores, enquanto líderes, conosco. Então a gente se olha, eu e Nelson, e a gente chega à conclusão que não estamos prontos para isso. A KMS não está pronta para isso ainda. E a gente tem 10 anos de mercado. Pode ser que uma outra agência com muito menos tempo faça. E que bom que vocês entenderam como é que vocês se aliaram e tal. Assim. Então a gente tá sendo muito sincero aqui, sabe? E é isso, mas eu acho muito maneiro. Particularmente, Érica, eu tenho uma filha de 2 anos de idade, que me demanda. Que é uma querida. Uma graça. Mas me demanda. Então, assim, tipo, no meu caso, se eu não fosse líder, etc, eu não sei se eu renderia real. Não sei. Porque eu desfoco muito rápido, sabe? Eu tenho essa coisa, assim. Mas que tem gente que consegue. Por exemplo, a gente tem uma pessoa do nosso time que tá trabalhando em home office. Sim. Que é meio que o nosso laboratório, assim. E ele rende. É isso. Excelente, sabe? Mas também tem gente que a gente sabe que não vai render. Entendeu? Outras pessoas A gente não podem consegue render. contato, a gente já tem que a gente precisou ligar, não estava atendendo, precisava falar, não recebia a mensagem. Como é que flui? Cara, eu acho que esses dois processos. Você ter falado que a KMS ela não está nesse momento preparada com 10 anos no mercado para essa cultura de home office, isso é completamente plausível porque processo é treino, entendeu? Então, assim, talvez a gente tenha aqui, vamos colocar o exemplo Agência Luz. Hoje a gente tem profissionais que trabalham em home office, mas nosso processo ele foi criado usando isso, já inserindo o home office. Então,
é mais fácil, porque é um aprendizado dos dois lados. E aí a gente vai para aquele perfil também do profissional. Tem profissional que ele tem um perfil de home office, tem profissional que ele não tem. Porque eu odeio trabalhar em home office. Eu não consigo. Tenho essa liberdade, mas não consigo, porque eu me disperso muito rápido em casa, entendeu? Tudo, o conforto de casa me deixa com aquela coisa de vai dar tempo. E aí não dá o tempo, entendeu? Porque você tira tudo. Eu lembro que antes da luz até, eu trabalhava numa outra empresa, que foi bem quando começou a transição. E eu trabalhava em trabalho externo, que era na rua, visitando gente, batendo de loja em loja. E aí foi no momento que tinha que fazer a transição, de parar toda a operação de rua e todo mundo ir para casa. E aí eu lembro que a empresa, a primeira coisa que eles fizeram com quem começou, porque você podia optar ainda, né? Eu optei por ficar logo em casa, mas uma galera ainda ficou batendo, tentando, mas todo mundo teve que ficar no home office. E a empresa investiu em vários cursos de como trabalhar de casa. E aí tinha eles fizeram muito isso. A gente tinha a reunião de manhã e aí eles fazer tal curso hoje para poder técnicas de home office. Ai, que massa. E aí eu lembro que ficou muito na minha mente isso, é uma coisa tão óbvia. Mas quando eu assisti, eu falei, meu Deus, verdade. Quando você acordar ou você for fazer alguma coisa, troca de roupa, tira o pijama, porque você automaticamente o cérebro. E tinha a questão também de dar limites, porque a gente também tem aquele costume de estou em casa, vou dar tempo de tudo. Aí você começa a esquecer limites. Eu preciso dar pausa de meio-dia para 2 horas, como eu tirava para almoçar. Eu preciso saber que 6 horas eu não tenho obrigatoriamente que estar disponível, porque... Mas são coisas que a gente vai Aprendendo. levando, aprendendo. E aí foi a empresa não se adaptou. É tanto que quando voltou, todo mundo voltou também, porque realmente é uma operação de rua, de gente. Mas foi muito isso, assim. Entender o processo que leva e entender que você precisa trabalhar o processo, testar o processo e ensinar o processo. Exato. Que ninguém vai automaticamente saber como funciona. Tem uma coisa também que eu gosto muito, que foi a minha escola, digamos assim. Desde aqui, na Ícone, quando a gente trabalhava aqui, tinha muita coisa a gente estava editando um VT, já não terminava de editar um VT. Sim. E aí ele que tinha editado. Aí ele chamava todo mundo e falava, assiste aqui, o que vocês acham? O que vocês mudariam? Que era uma coisa assim. Aí depois, quando eu fui trabalhar em uma outra agência, os processos criativos a gente tinha uma sala, e aí, tipo, o job era meu. Tava na minha mão. E aí eu falava, gente, pensei em tal coisa, assim, assim, assado. O que vocês acham? E aí uma coisa que era um negocinho virava a mesma coisa, um outro colega falava. Tá. E que o presencial dá isso, sabe? É muito gostoso você estar dentro da sala e falar, ei, tive uma ideia. O que vocês acham? E aí, tipo, de repente, é aquele momento, todo mundo para o que tá fazendo pra construir aquela parada juntos ali. Sim, e aí eu fico imaginando, porque a gente trabalha com criatividade, saca? Aí, tipo, você imagina, todos os dias vou ter que fazer uma reunião para ter ideias? Ok, a gente falou faz reunião, isso. acabou a criatividade. E vai embora, né? Vou abrir um link aqui. Tem coisa que a gente faz lá na agência que surge de, tipo, da gente sentado batendo resenha. E se a gente fizesse pra tal opinião? Mesmo e tal. Eu trabalhei antes da agência, entre abrir mesmo a KMS, enfim, eu trabalhei numa instituição ligada ao meio ambiente. E aí eram, sei lá, 15 pessoas da área agrária. Então, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo, assistente social. O mais de humanas que tinha era eu, de comunicação, e uma assistente social. E o resto era essa galera. E a gente trabalhava captando verba para projetos que rodavam então, na área de meio ambiente. Trabalhávamos todos no escritório e o meu chefe, ele fez uma coisa, tipo, era um escritório gigante, assim, era uma empresa grande, tinham várias salas e tal. E ele simplesmente pegou a sala de reunião para ser a sala dele. Ele tinha um gabinete e ele falou, não, obrigada, eu quero a sala de reunião é minha. E aí todo mundo trabalhava, todo mundo tinha sua mesinha, sua sala, bonitinho. Mas quando ele estava na instituição, todo mundo trabalhava lá na sala dele, na sala de reunião. E era daquela sala de reunião em que estava todo mundo trabalhando, que saíam os melhores projetos, as melhores decisões. Tipo, eu me via opinando em
qual a técnica a gente vai fazer para restaurar aquela área de nascente lá na casa, entendeu? Ah, mas você não acha que aquele agricultor... Porque daí eu trazia o meu lado da comunicação. Tá, mas a área é boa, mas não tem de onde eu tirar foto. Droga. E aí, o que você... É verdade. Então esse a gente pode deixar para depois, porque a gente precisa de foto agora. Essa construção coletiva, sabe? Assim, eu acho isso massa. É É isso. diferente mesmo. A gente passou por um processo parecido lá na agência, porque a gente tinha um escritório pequenininho, que foi aquele que caiu o teto. Gente, emoções. Tá tudo bem. Mas esse escritório, ele tinha um grande problema. Por quê? Ele era bom, porque ele era pequenininho, então todo mundo ficava muito junto, tinha todas essas trocas de ideia, mas o problema era justamente esse. Ficava todo mundo junto, não tínhamos privacidade para conversar com o cliente, por exemplo. Às vezes o cliente estava reclamando da atendente aqui, o atendente estava ouvindo na parede de trás. Que delícia. Então, assim, era um grande caos, até para conversar com as administrativas, etc. Mudamos para o escritório de 3 salas. Cada um ficou no seu cantinho. E aí passou os 3 meses, e aí a gente começou a ver que as produções estavam ficando repetitivas, o processo estava ficando muito chato, todo mundo muito frio, até que chegou uma pessoa nova na equipe, e essa pessoa, ela sentou na equipe e ela falou, nossa, é engraçado, né, porque na rede social parece que vocês são todos muito unidos, e quando chega aqui é cada um do seu lugar. E a gente deu um estalo de perdemos o fio da coisa, entendeu? Porque assim, separar é importante, mas o processo criativo não é à toa que existe a reunião de brainstorming. É estratégico. É a chuva de ideias ali, é todo mundo falando ao mesmo tempo, que dali sai uma coisa nova. E aí a gente foi quando a gente sentou juntas, assim, a gente falou, não, a gente precisa. Aconteceu alguma coisa aqui que não foi nem intencionalmente. Acho que as salas, as pessoas... Acabava a reunião, que a gente tem uma reunião matinal lá pra gente se organizar todos os dias. Acabava a reunião, cada um ia pro seu canto. E a gente, vamos fazer o teste. Amanhã, acabou a reunião, quando eles estavam se preparando pra levantar, a gente pode ficar aqui quem quiser. Todo mundo ficava. E aí a gente sabia da vida de um, e aí sabia da vida de outro, e aí a gente sabia de algo que estava em alta, que a gente não tinha tido tempo de ver no dia. E aí aquilo dali já virava uma ideia pro cliente. Um levantava e falava, tô com dificuldade com ideia para cliente tal, aí vinha lá o designer, que nunca se envolve em nada, o designer, eu acho que se fizesse uma campanha assim ia ser ótimo. E aí briga, desaforo, fofoca, então, Confusão, e aí... campanha estratégica de bons resultados. E eu acho importante, assim, como você falou, o equilíbrio. Nem é todo mundo junto, nem é todo mundo separado. Um pouco antes da pandemia, a gente só tinha também uma sala, onde ficava todo mundo junto. E a gente tinha esse problema, que a gente recebia o cliente, e aí tava todo mundo conversando. Às vezes o design tava conversando com o redator, que tava conversando com não sei quem, e a gente tentando ter reunião com o cliente e não conseguia. Teve um episódio engraçado, que uma vez a gente recebeu um cliente, que ele vinha falar sobre meditação, tal, e o cara falava de massagens. E eu tava tendo uma reunião com um cara aqui, e daqui a pouco a designer da nossa agência virou e falou, porque eu tô sentindo uma dor não sei aonde. O cara levantou da minha mesa e pegou no pé da designer e começou a dar massagem pra ele no meio da reunião. Sim. Entendeu? Meu Aí foi a cena Deus. mais esquisita que aconteceu lá. Sim, não foi não. Já teve coisa pior. Clara ficou... Nossa, agora eu fiquei. A colaboradora ficou sem graça, a gente sem entender nada. E essa Algo pior que reunião... uma massagem no pé, no No meio de uma meio da reunião. reunião. A gente já teve umas entrevistas de emprego bem peculiares. Nossa. A conta. Conta também, por favor. A Vai plateia tá pedindo. Vai querer fingir costume que a gente não fala dessas coisas. Não é? É. Amiga, a gente já ó, Conta uma só, a mais, a pior. eu tô na dúvida se é aquele que a gente que é Da bem namorada. doido, né? Ou da Quantas duas que a namorada. gente tira a prova, a gente fala qual que é a pior. A gente já entrevistou um cara que ele levou a namorada pra entrevista. Mas não foi que tipo assim, a namorada foi, A ficou gente esperando passou lá. por uma experiência, a gente tá lembrando. Será que foi a mesma pessoa? Acho que não, acho que não. Não, não foi Se não. você Porque eles quiser, estão juntos comenta até no hoje. chat. Com a gente tá. Putz. Tá. Ela Casa que tá- respondia o celular dele, ela que atendia o celular, inclusive pra marcar entrevista de Foi. emprego. Foi. Entendeu? A gente era secretária, Não, aí não, a gente assessora. não. Ela foi junto pra ver o ambiente que ele ia trabalhar.
Então, Gente, tem que Entendeu? acabar com Foi o problema. ela, né? No problema não foi vocês, foi ela que não aprovou o ambiente. O ambiente. É isso, é dessa pegada. Desse jeito, a gente até ia contratar, mas ela falou, não, aqui. Foi muito estranho, foi É muito muito constrangedor, constrangedor, porque foi tipo assim, a agência não é grande, né? Então, tipo, a gente tem 2 salas, que é a nossa sala e a sala da equipe, assim, que tá todo mundo lá, assim. Não é grande ainda, vamos jogar pro universo, eu tô hoje positiva. Vai ficar maior, fica maior. Vai ficar maior. Aí, ela chegou e tal, e aí eu falei, vamos lá. Tipo assim, vamos lá você, isso. Só que ela foi junto, e aí ela Levantou. entrou e sentou. E aí é tipo a gente entrevistando o cara, e ela atrás fazia assim. Tipo, sabe? Cara, Tipo assim, problemas. Cara, aconteceu com a gente também. E foi com a gente não foi tão estranho, porque a gente já conhecia, né? Mas foi muito assim de... Sabe quando você demora pra começar a entrevista porque você acha que que a pessoa vai sair. a pessoa vai sair? É. Então a gente enrolou, depois a gente viu, não, pô, vai Não vai aqui rolar, mesmo. É assim. E foi e era, não, acho que com a gente, acho que não era mais nem a entrevista, já era o alinhamento, a gente falava de valor. De detalhes Já tinha processuais. tido, já tinha detalhe processual, então a gente Contrato mesmo. salário, falou ali na hora, e aí a gente tava esperando tudo ser aprovado por uma pessoa, era tudo. E a gente falou assim, tudo bem. Não, fiz minhas críticas lá dentro da minha cabeça. Sim. Mas eu ia falar o quê? Por favor, se retire. Licença? Não Olha, se eu trouxe. aprendi. Cara, Eu queria muito citar uma frase aqui que eu aprendi ontem, que é há batalhas que não irei travar. Aí eu chego num ponto na minha vida que quando eu encontro esse tipo de coisa, eu falo, essa batalha não. Essa daí eu vou me Tem batalha que eu não Essa preciso batalha eu não travar. preciso travar. É. Mas eu quero saber a outra. A outra É. na pandemia. A do cara. A gente acha que ele era doido. Já As- começou bem, né? É, Talvez. Provavelmente. Mas era- Tendência, é. tendia a. mas é tipo, não é doido probleminhas. É doido problemão, assim, doido. Taca pedra mesmo. É real, assim, foi muito estranho. Eu não consigo explicar a entrevista, sabe? Tipo, era online, né? Porque afinal de contas, pandemia e tal. pô, agora eu tô até aliviada que era online, que eu tava pensando já em... Chegou lá. Foi muito esquisito, assim, porque a gente perguntava pra ele. Então, eu sempre pergunto, né? Você gosta do que você faz? Como é que você começou a trabalhar com isso? E a resposta dele foi não gosto. Então, Aí eu achou pensei, brigadinho. aí eu dei aquela risadinha, tipo, Ele tava tá brincando, que engraçado. Ele falou, não, é sério. Tipo, não faço porque tem que fazer, né? Tipo, tem que ganhar dinheiro e tal. E, só que, tipo assim, a gente falava pra ele, mas você tem interesse? Não, se der, deu. Tipo, e você tem dificuldade, você trabalha com quais softwares? Ah, e tal. Trabalho com, sei lá, Photoshop, Illustrator e Corel. Mas assim, mas não sou muito bom, não. Oh, meu Deus. E foi tipo isso, assim. E aí, no final, eu falei, com certeza esse cara deve estar de sacanagem comigo. Só que não era muito sério, assim. Depois ele entrou em contato ainda. E, tipo, e na hora que terminou a entrevista, a gente desligou a reunião dele, tipo, ele saiu da sala e ficou eu e Nelson assim. Sem tipo, entender. eu na minha casa, Nelson na casa dele, e a gente ficou se olhando por uns 5 minutos, assim. Que porra O que é essa? aconteceu? Foi, O que aconteceu? foi isso. E aí depois, tipo, vira e mexe, ele aparece e, gente, não tem, querido. Como é que tem? É porque Se se você você não não quer- aquele lance, tipo, não minta no currículo, Não minta, né? minta na entrevista de emprego. E aí você fez perguntas que ele não podia mentir. Você Sim. Ele gosta de Vocês já trabalhar? mentiram? Trabalhando pra quê? Pra pagar as contas. Cara, Esse negócio de entrevista é engraçado. Teve uma vez que um mandou, a gente tinha aberto vaga, aí ele foi lá, respondeu, a gente entrou em contato, falou, não, era só pra saber se a vaga era real mesmo, eu não tô na área não, trabalho nada não. A gente. Vai ver, ele trabalhava em alguma Essa empresa é e boa fazer também. teste. Teste, né? A gente abriu vaga, na época não tinha nem Instagram, assim, era mais. A gente abria via formulário no Facebook. E aí caiu o link e a gente entrava em contato. E aí nesse dia, Nelson falou, entra em contato pra ver. Eu falei, tá bom, vou dar uma ligadinha.
Cheguei, você preencheu aqui uma vaga pro KMS, vi que você tinha interesse e tal. Eu preenchi. Ué? Eu falei, foi. Então ela, mas é pra fazer o quê? Aí eu falei, eu nem lembro pra que era a vaga. Se era pra redator. E aí a senhora, porque era claramente uma senhora, voz de senhora, respondeu, eu não sei o que é isso não, minha filha, mas assim, faz o quê? Me explica como é que é, porque de repente eu posso. A bichinha. Seja você a primeira pessoa a acreditar em você mesmo. Sim. No seu potencial. Aí eu expliquei, assim, né? Tipo, falei, tá certo, senhora. Mas se quiser, viu? Falei, tá certo, obrigada. Davi tava rodando no Facebook lá, falou, Apareceu uma vaga, deixa eu clicar aqui, nisso sem aqui. trabalhar. Olha, eu particularmente, assim, quando chega a hora de abrir vaga pra fazer entrevista, eu quero me enterrar e ficar, porque aparece cada coisa assim, sério, quando você vai entrevistar, você tem aquele processo de conhecer alguém, você vai colocar uma pessoa nova na equipe, aí você já fica com medo, que pode interferir ali na logística, no processo, todo mundo já tá enturmado. Aí começa a fazer entrevistas e você fica assim, eu lembro que nessa última que a gente abriu vaga, o menino liga, a gente foi ligar, né? Oi, fulano, vamos marcar a entrevista. E ele, é pra receber quanto? Aí a gente explicou que a gente não tinha um valor definido porque a gente tinha algumas condições, porque essa Eram vaga, várias. ela podia tanto ser home office, como ela podia ser meio turno, como ela podia... Ainda expliquei isso. É porque essa vaga, ela tem algumas variações e vai valor depender. depende. Tipo, podia ser tanto CLT, como podia não ser, podia ser MEI. A gente tinha que conversar pra negociar, pra entender a ideia. Tá, mas vai ganhar quanto? A gente assim, ó, Falei, olha, eu não consigo te dar esse feedback agora. e não era nem só por isso, tipo assim, a gente tava querendo conversar com ele, pelo menos pra ter a primeira entrevista. Sim. Só pra saber se realmente não dá, ou dá pra ele, ou não. Que no caso, ele só respondeu isso. Aí a gente foi e falou que a gente ia marcar um horário, que se ele pudesse, ele comparecer, ele falou que iria, e não foi. Nunca mais Porque apareceu. ele tá até hoje esperando o valor. Pobre coitado, deve estar lá. E aí, na ligação. tirou. Tá aqui, comenta no chat. Não, mas E aí fica nesse rodando várias coisas, você vai conversar com o outro. Aí. O que foi? não. Ela no chat. Ela falou, se você tá aí, responde no chat. Eu falei, não, melhor não. Virou um negócio assim, aí todo mundo fica aquela cena dramática. Amei. Mas é loucura, loucura. Contratação. Eu acho que a gente já chegou naquele momento De responder as perguntas. de o que o público quer saber. E eu vi que tinha uma Deixa eu ver aqui Ai, meu também. Deus, tô com medo. que perguntava coisas assim. Coisas como? Eu vou conseguir ter? Aqui. Fofoquinhas do. Mentira. Melhor não. Posso começar aqui? Essa é melhor não. Essa é melhor não. Temos uma pergunta aqui que... Produtora, eu sou míope. 9 horas. Ah, sim, a produtora tá me dando um horário aqui, gente. Mas a pessoa é míope. Foi um papelzinho lá no fundo e eu tô aqui, ó. E tem bem ali do lado, tá vendo? Brilhando vermelho? É porque eu achei que poderia trabalhar mais, mas Enfim, vamos lá. Primeira pergunta. Vocês se dividem nas tarefas? Tipo, um é administrativo e o outro lida com a estratégia. Meu amigo, desde a faculdade. um fazia a parte escrita, outro fazia a parte gráfica. Era sempre assim, a gente Então quer sempre dizer que dividiu temos um tudo. designer? Eu era designer. Não, o cara do tráfego? Então, Hoje, né? A gente vai evoluindo com o tempo, vai aprendendo novas coisas, Sim. entendeu? Vocês Então, começaram dessa divisão e permanecem até hoje ou vocês foram mudando durante o processo? a gente foi mudando. A gente foi mudando, mas no início de tudo, a Erika fazia a parte de texto, eu fazia a parte gráfica. Sim. Como ela ficava em um outro trabalho fora, além da parte gráfica, eu ainda fazia atendimento, comercial, Sim. e comecei o tráfego, porque no primeiro ano que a gente tinha agência foi quando começou a parte do impulsionamento, né? Que na A época era gente chamado de não impulsionamento, não era Sim. tráfego pago. Era o botão de impulsionar. Ah, é aquela benção que É. hoje a gente tenta fugir dele. Foi Quando a bem. gente abriu, não tinha. Entendeu? Não Na sua época. Na época. E aí, o que Só quando eu acontece? vou embora. Com o decorrer do tempo, a gente foi adaptando às necessidades. Então, eu era o atendimento da gente. Aí, quando a Erika veio, ela ficou coordenando a parte de texto, ela continuou sendo redatora, e passando isso para os designers, porque eu deixei de fazer a parte gráfica. Uhum. Então, aí eu comecei a ficar com o atendimento, a parte financeira e o tráfego pago. Entendeu? Até que a gente viu que
se eu continuasse atendendo os clientes, eu não tinha tempo de conquistar novos clientes. E aí a gente teve uma outra mudança. A Érica passou a ser o atendimento, tá? Ela, inclusive, percebeu que quando ela fazia o atendimento, a criatividade dela fluía melhor, porque ela conseguia entender o cliente de uma maneira até mais natural, né? Mais prática. Não era só um briefing, não era um texto pronto que a gente pegava e passava ela, não. Ela estava conversando, então, às vezes tinham palavras muito específicas que o cliente usava na reunião que despertavam uma ideia que a gente poderia utilizar para uma campanha, entendeu? E aí eu passei a quase não mais participar do processo criativo da agência. Então, hoje é muito raro eu me envolver na parte criativa da agência. É a parte mais gostosa que tem. Mas eu entendo que a agência precisa seguir um fluxo e eu tenho que estar cuidando desse setor para que a gente continue andando. Então, hoje eu ainda participo da parte estratégica por conta do tráfego pago, mas da parte criativa é muito raro, entendeu? E aí, a Érica faz essa divisão interna, que aí toda a parte de criativa fica coordenando a partir dela. Ela coordena redator, designer, quem vai para a parte de digital influencer, entendeu? Então, ela vai... Atendimento, né? Os atendimentos. Na verdade, tem assim, vou abrir meu coração. É muito estranho criar sem Nelson. É fofo isso, mas a gente Musiquinha sempre fala. fofa, diretor. Porque a gente faz isso a vida inteira, desde que a gente se conhece, assim. E quando eu falo a vida inteira, é porque a sensação que eu tenho, real mesmo, assim, filma isso, porque é uma puta de uma declaração pra você agora, segura seu coração. É como se Nelson existisse na minha vida a vida inteira, sabe? Tipo, até a minha família, às vezes, fala, porque na época que você estudava, eu falei, gente, não, Nelson morava pra Bunda, morava pra Patinho. A gente nem se conhecia. Mas assim, a gente, sempre que a gente sente, tanto eu quanto ele, essa pegada do desânimo, que você fala de já pensou em desistir, do tá cansado e tal, é uma coisa que a gente sempre faz. A gente senta na nossa sala, se fecha e a gente fala, ei, a gente não é só isso aqui não, bora dar 2 passos aí pra trás e vamos pensar, vamos fazer uma coisa legal juntas, e aí tipo, eu dou um jeito dele entrar na parte criativa e tal. Porque quando eu trabalhei em uma agência, eu lembro que eu conheci um cliente, eu fazia mídia e produção, então eu tinha quase nenhum contato com o cliente. Mas aí um dia calhou de eu conhecer esse cara e ele me falou assim, fulano, o nome da agência, ele era tão incrível, a agência era tão incrível e a coisa começou, tipo, não era que a agência tinha deixado de ser incrível, não é isso, mas é como fulano mudou muito depois que ele deixou de ser publicitário e passou a ser empresário. E eu tenho muito essa coisa do tipo de que eu e Nelson, pelo menos um de nós dois, a gente tem que estar sendo publicitário. Sim. Sabe? A gente não pode... Tem que ter um pedacinho da gente ainda na publicidade. Sabe? Então, eu tenho certeza que se Nelson quisesse, a partir de, sei lá, semana que vem, eu não vou mais trafegar. Vai ser Júlia, que é a pessoa que está trabalhando com a gente hoje nessa área. Eu acho que Júlia dá conta e tal, não vou mais trafegar. Ele poderia fazer isso. Mas a parte dele, do eu preciso estar envolvido nisso aqui, porque isso aqui é o que faz meu coração bater, sabe? E a gente leva muito isso. O que tá fazendo o nosso coração bater? Toda vez que a gente percebe que o nosso coração não tá batendo, que a gente só tá pagando boleto, vendo caixa e descobrindo como que a gente faz para captar mais clientes, tem alguma coisa errada. Processo criativo. É um veneno. Real, assim. E essa parte, eu muito nova. Eu gosto de fazer atendimento porque é chato, você tem que lidar com cliente, você tem que ouvir, e lá. E aí quando eu voltei para Itabuna, fez parte do processo o Nelson me apresentar para os clientes, né, da gente. Então eu sempre ia na reunião e aí chegava na reunião, tava lá Nelson atendendo, fazendo o papel dele, eu tava lá de redatora. Só que aí o cliente começava a falar, ai, mas e se a gente fizer tal coisa? Mas e se a gente fizer tal coisa? E aí terminava a reunião com o cliente me amando, ignorando o Nelson para sempre. E toda a reunião o cara começava a falar, eu queria falar com... Traz Érica. Tipo assim, traz lá a menina, sabe? E aí eu comecei a ir e comecei a gostar. E eu comecei também
ranço de quem trabalhou em produtora e em agência. A gente recebia os piores briefings do mundo. Tanto que no MKT teremos uma camisa Leo Briefing. Exato. E aí eu me tornei, assim, sem nenhuma falsa modéstia, eu sou muito boa escrevendo briefing. Sabe? Então, tipo assim, eu comecei a perceber que o meu briefing, aquele primeirão, assim, tipo, eu só não botava o tipo sanguíneo do cara porque não dava tempo de perguntar, sabe? E isso facilitava muito na hora que eu chegava para criar e na hora que outras pessoas pegavam também para entender o cliente. E aí acabei ficando nessa parte de atendimento e tal. Hoje em dia eu estou fazendo menos, atendendo menos até, assim, eu fico mais no suporte às meninas e na parte criativa. E já percebo também que em um determinado momento eu vou ter que parar de escrever. O que me dói, do mesmo jeito que dói, a gente tá ali, a gente deveria parar. Sim. Ele deveria parar de trafegar, eu deveria parar de escrever. Mas a gente Não dá, né? não larga o osso, sabe? Tipo assim. Mas eu acho que é prudente para manter a coisa rodando. Porque assim, a gente sabe que o dinheiro é importante, ter equipe é importante, ter cliente é importante. Mas é a paixão que faz você continuar, é a paixão que faz a gente começar. É a paixão que na hora que tá tudo, a maré ficou perene ali, que você fala, meu Deus, não tem nenhuma novidade há um mês. Só tem inadimplência Tem que e inventar uma promessa loucura, de né? saída. Aí você sente e você fala, ok, se fechar, a gente sobrevive 6 meses. Mas se continuar, entendeu? A gente mantém o sonho rodando. Então, eu acho que você escolher para estar com vocês também uma pessoa no seu negócio que esteja alinhado com vocês, que esteja conectado com vocês, é um diferencial. Porque assim, são perrengues de 10 anos, perrengues de 5 anos. A gente já teve essa reunião aí que para as duas, uma olha pra cara da outra e fala, minha filha. Aí ela fala, calma. E quando você Respira. descobre que você podia estar ganhando mais se você estivesse trabalhando com alguém? Gente, É o tapa. esse é um momento. Já teve um momento de, e aí, bora botar pra CLT? Você viu aquela vaga lá em São Paulo? Mandar lá e a gente... Você viu? Já Você viu aquela vaga no home office ganhando mais que eu fico assim, eu podia estar de casa ainda. É isso. Mas, Várias gente, coisas. essa semana em especial, a gente já tá chegando aqui, já tem que responder pergunta. Só que antes de responder pergunta, Tem outra na coisa verdade, mais tem até essa pergunta aqui que ela já dá um gancho pra depois, mas pra gente não cair no erro de esquecer algo que é importante. Sim, Sim. pois não. Sábado, 5 de agosto, temos o nosso filho. O filho de o quê? Um quadrisal. Não. Olha que Viva o poliamor marqueteiro. tradicional brasileira não estava preparada para o encontro da agência Luiz com a Não, agência não De Caimão. 3 marqueteiras e um sapatênis. 3 Não marqueteiros estava. de sapatênis. Isso aqui é o quê? Inclusive, É um mocassim. Ah, isso não é... Mas- Nossa! Ai, ai, Ele só não veio porque ele ai, sabia que a gente ia falar. Mas Lou, exatamente, ele só veio não aqui veio porque ele preparado. sabia que a gente ia falar do sapatênis dele. Cara, ele meteu um mocassim. O cara usa sapatênis há 10 Todo anos. dia. A vida inteira. Você é confortável. Mas enfim. Eu não vou julgar, não. O nosso filho nasceu há 3 edições atrás, né? Sim. E aí agora a gente tá indo pra terceira. Ah, não, a 2. A Então, duas, então essa é a pra terceira, edição terceira. agora. Neste sábado, a gente tá bem animado, porque realmente o MKT foi uma coisa assim que aconteceu Uhum. numa discussão da gente. A gente se encontrou e começou a conversar. E aí surgiu o MKT. Na primeira vez que a gente se viu, tipo, É. pelo menos nós três, Sim. né? Porque Nelsinho você já conhecia. A gente fez amizade, na verdade, na política, né? Pô, gente. Olha só. Aí, Né? já- Olha aí que política Vamos não traz fazer Vocês coisas estão boas. vendo aí Quem disse que o prefeito política? de Itabuna eleito? KMS e Agência Luz. Ó, eu inverti. Agência Luz, KMS, aqui é uma grande mistura. E a gente ainda foi defendendo a comunicação para alguém que era extremamente partidário que tava lá. Você lembra disso? Cara, foi o rolê O de cara- bater na mesa. É, o cara atacando a mídia, o cara falando do... Vocês precisam voltar pra escola. E ele bateu na mesa. Assim, Porque lá em Mas 1970, quando eu fiz a campanha de alguém que já morreu, deu certo assim, assado. Na internet, não, mas Eu não sabia É. disso. Isso aí de Pô, rede o cara- social não é bom, não. Não, e o cara atacava falando, não, porque a Globolixo, não sei o que, a gente explicando ainda, Amiga, a velho. gente tá sendo filmado. Você, sim, concorda. A gente tá falando a conversa que aconteceu, Tá a gente contando o que explicando. foi, né? Que você atacar o mensageiro, só porque a notícia não agrada ao seu candidato,
é perigoso Sim. pro processo de comunicação. Exatamente. Sim, E aí foi interessante porque a gente conheceu Nelson nesse momento, que foi em 2020, não foi? Já vai fazer 2020. aniversário agora de... Ah, não, ano que vem. Enfim. E a gente É, não tinha conhecido o pode Érica ainda, porque... Eu Foi tava, pandemia, eu né? tava Foi vida, pandemia. grávida e eu não saía de E casa. não por conta podia da pandemia e era. tal. E aí quando foi ano passado que a gente decidiu se encontrar pra tomar um café pra conversar mesmo. E aí na primeira conversa já bateu o santo e a gente começou a falar sobre projetos e sobre o mercado, porque ainda tem isso, né? Concorrência, nossa área é assim, é um botando o dedo na cara do outro e você Puxando tapete. se ferra pra lá. E aí quando surgiu mesmo, que deu certo, foi quando a gente colocou o MKT no mundo. Cara, e eu acho que o MKT, ele tem sido, né, uma prova pra gente de que dá pra você manter uma relação saudável no mercado, dá pra você crescer junto dentro do mercado, porque aqui a gente, óbvio, a gente tem os nossos limites de comunicação. A gente não bate aquele papo que eu acho que deve ser uma curiosidade das pessoas de quanto você cobra com seus clientes. Eu não sei deles e eles não sabem da gente, mas aqui a gente tem aquela amizade de mercado no sentido de, ó, você tá entrando em furada aí. Entendeu? Ó, já tenho esse cliente na casa aqui, mandei pra você. Cara, a gente tem cliente que já entrou em contato com eles e eles passaram pra gente, que estão com a gente aí até hoje. Teve Então, cliente que atendeu junto. Teve cliente Teve que já gente que atendeu atendeu que a gente Foi atendeu mesmo. junto. Então, assim, e tem o Sim. MKT, que é um projeto que a gente criou justamente por conta de uma dor que a gente tinha enquanto profissionais, que era a dificuldade de encontrar profissionais alinhados, entendeu? E preparados para atender as demandas do mercado digital. Então, a gente tem aqui na região sul, como a gente acabou de falar, a gente tem uma deficiência muito grande de profissionalização. Então, a gente tem o curso de comunicação na UESC, a gente tem o curso de comunicação e jornalismo. Na verdade, eu acho que a UESC agora mudou a grade, é rádio, TV e internet. Internet, isso. Mas isso é muito recente, então essa galera ainda não está formando. Então, assim, de forma acessível, aqui na região, nós não temos preparação para quem quer trabalhar com publicidade, quem quer trabalhar com redes sociais, de forma estratégica. Nós não temos, a galera busca de fora, a galera viaja, vai para Salvador. Então, isso respingava na gente quando a gente precisava de profissional. Porque é muito bom a gente pegar quando está saindo da faculdade, só que para treinar, para você, e ali você vai treinando na prática. Não, e vai- trabalho. Só que a gente perde o tempo, e tempo é dinheiro, tempo é paciência que o cliente não tem. Exatamente. Entendeu? E a gente sente também com o MKT que a gente está acabando, a gente está formando profissionais, mas a gente também está educando o mercado, de certa forma. Porque a gente está conseguindo dizer para os clientes, né, para os empresários de Itabuna, para os empreendedores, que olha, tem outras formas de você fazer comunicação. Sim. Tem outras formas de você lidar com concorrência, tem outras formas de você trabalhar marketing. Sim. E eu acho que isso, tipo, e mais que isso, existem outras agências, Uhum. além daquelas que vocês já estão acostumados a verem, a ser figurinha Sim. repetida, e que talvez não tenha essa, como que eu posso dizer, essa disponibilidade que a gente tem de troca mesmo, sabe? Tipo, a gente tem uma coisa, a gente não entra nessa de quanto você está cobrando pro seu cliente, Sim. mas eu não tenho o menor problema em ligar para Letícia, falar, tô com um cliente precisando de tal coisa. O que você acha disso aqui? Você conhece quem faz? O que você acha? Ah, que massa, legal. Como é que vocês fizeram aquela ação? Sim. Sabe? Foi como? Deu ruim? De dar pitaco. De dar pitaco, de tipo, Antes de Vai não, vai dar ruim, vai dar ruim. aí, ó. Tipo assim, olha, eu acho que aí você. Nesse dia, podia eu acho que você podia criar uma narrativa assim pro cacto esse ano. Você não me perguntou, não, mas assim. é sempre assim. Eu acho. O que Já você criei acha? aqui na minha cabeça. E aí, tipo, é de falar, ah, eu gosto. E vamos nessa. E da mesma forma, a gente vai indo assim, porque é uma troca. É uma coisa que, quando a gente se conheceu, eu falei. Se a gente atende, eu não posso atender cliente do mesmo nicho na mesma praça. Sim. Poder eu posso, mas eu não quero por uma questão de ética. Uhum. Então, assim, você concorda comigo que se eu atendo uma loja de material de construção e você atende uma outra loja de material de construção, os concorrentes são eles? Sim. Nós não. Nós não. Entende? Obviamente, o seu cliente ele quer alcançar o mesmo resultado ou resultado parecido que o meu. Ou não, porque os públicos podem ser diferentes. Pode Sim. ser outro tipo de... Entendeu? A gente aprende junto, sabe? Assim, recentemente a gente tá participando de um curso, eu até comentei isso com o Leti, eu falei, nossa,
Tem um tipo de pesquisa que é caríssimo de se fazer, que é pesquisa Ibope e tal, Qual e Quant, e que é muito caro de fazer. E daí as agências de Salvador, elas se unem todas e elas pagam essa pesquisa juntas, porque a informação é a mesma, todo mundo precisa, não vai fazer diferença se eu que fiz ou se ela que fez. A diferença vai ser como que eu vou usar o resultado dessa pesquisa, sabe? Então, assim, se o mercado compreendesse isso, e eu sinto cada vez mais que a gente está começando a fazer o mercado entender isso, porque tá ficando feio quem não faz isso. Cara, o MKT mesmo, até hoje, o MKT ele já vai pra 3ª edição, aí é um projeto que vai completar 1 ano. Tem a galera que não chega junto, mesmo a gente chamando, mesmo a gente colocando no grupo. É isso, shade, momento da indiretinha. Tem gente que tá no grupo, não fala nada, não vai pra um evento, Exato. não soma. E é liderança de agência também como a gente, é liderança de time, sabe? Então eu acho que assim, não adianta você reclamar às vezes do mercado, não adianta você reclamar às vezes que de prostituição de mercado, reclamar que a concorrência tá fazendo isso, tá aquilo, porque e quando você tem a oportunidade ali de somar, de juntar, de colocar sua voz pra frente, chegar você não junto, né? coloca. Então assim, todos os palestrantes que a gente chama para MKT, toda a galera, a gente teve a última edição que quem palestrou foram pessoas que na primeira edição foram assistir. Então, assim, não eram nem, tipo, profissionais, colegas da gente da área, pra dizer assim, ó, um puxando a sardinha do outro. Não. Então, assim, nessa 3ª edição, a gente tem essa cultura. Vamos colocar o pessoal que chega junto, que apoia. Até quem não tá lá dentro do grupo, mas que todo evento vai assistir. É gratuito. É bom. Tem networking. Tem networking, você faz mídia e todo mundo fala. Então não é aquele evento que você vai ter um palestrante ali no palco e que ele vai contar a sua palestra motivacional, você vai só ouvir e vai pra casa. Não, ele vai parar, ele vai descer e ele vai pedir pra todo mundo falar. E aí todo mundo fala. Não fica ninguém sem resposta. E isso é obrigatório, porque a gente fala com os palestrantes. Separa um momento da sua palestra pra você falar, pra deixar a galera falar, porque o povo quer falar. E ainda tem a questão de que quando finaliza, todo mundo sempre ou na parte que para, porque ainda rola um coffee break, né? Ou então na parte do final, as pessoas elas sempre se encontram, elas sempre vão fazer mídia, tirar foto, mas todo mundo tá conversando, trocando alguma figurinha, alguma coisa. É muito bom isso. E não à toa que existem, né, em suas determinadas profissões, os sindicatos, as associações, porque quando elas se juntam para poder falar sobre prostituição de mercado, para poder falar sobre como que o processo está andando e melhorar, dá super certo, né? Então, gente, se vocês tiverem interesse, é só entrar no perfil do MKT, tem lá o link na bio, se inscrever de forma gratuita. Na verdade, não. A inscrição ela vai ter um valor Entrada que solidária. é solidário, você leva um agasalho e participa, porque não custa nada. Realmente, só custa você levar a sua vontade de dividir, aprender, compartilhar. É um momento muito gostoso. É muito legal mesmo. Para de reclamar qualidade, na né? história e vai pro evento fazer uma coisa diferente. Ou então para de ir pra longe. Tem evento bom acontecendo aqui também. Isso, e de graça. E de graça. Cara, essa daí, viu? Cara. Olha, a nossa produtora, o nosso diretor já tá assim com a gente no limite. na verdade, eles estão pedindo pra calem a boca por causa do cancelamento. Eu preciso de fato que vocês entendem que eu preciso subir esse... E Mas aí... sim, pode falar. Pode falar. Tá, não tinha nada pra falar, eu só ri. Ai, também. Mas, gente, eu acho que é por aí. Sábado, 5 de agosto, MKT, Sesc Senat, teremos Vanessa Firmo para falar de finanças, educação financeira. Porque, gente, não tem como você sustentar um negócio se você não sabe para onde o dinheiro vai. Seja você urgência, seja você a agência, seja você social media, filmmaker, Digital newsmaker, influencer. Fotógrafo. digital influencer. Teremos painel com digital influencer. Teremos. E é com digital influencer que não tem assessoria. Então é aquela galera que vive disso e De forma- encontrou ali a sua forma de se manter. É tipo uma urgência do digital Digital influencer. influencer. É mesmo. É. Que é Daiane Costa e Beth Medeiros, que vai estar lá falando pra gente um pouquinho sobre esse universo, os bastidores, né? Falar sobre a influência como um negócio, que é de fato o que elas fazem. Teremos aí também 2 agências que vai estar lá comandando, assim... Participando, dando- desenrolando. Um pessoal aí Alguém fala estranho. bem, fala bem. Acho que eles falam bem, né? Vamos dar uma oportunidade pra eles. Bom, bonito, Seguinhos né? aqui na região,
Vamos falar também sobre vendas, porque não só precisa de dinheiro, mas precisa de cliente. Então, se você quer saber, porque é um processo que a gente também penou ali para poder implementar, que é vender mesmo, é pegar e falar assim, compra meu negócio. Com o Matheus Campos, que é o gerente do polo da Estônia aqui em Itabuna, e bate muita meta pelo que eu ouvi falar também. Exatamente, é um Gosto, vídeo aí, quero. muito bom. Então é isso, né? Porque vendas é conexão. A venda ali, eu trabalhei antes de trabalhar na agência, com marketing, 16 anos, ó, em loja do shopping, 4 anos. Lembrei da história. Cara, então nada, tem coisas, tem experiências que você passa na sua vida que você Você tá não pronto. conta. E que você Já tá no currículo também, já tá no esquema, currículo. O que é um áudio de 4 minutos de um cliente perto de certas coisas que a gente passa no varejo, entendeu? Hoje eu ouvi uma frase muito interessante de uma pessoa que está aqui nos bastidores, que tinha uma loja, ela era líder de loja de varejo, ela falou, varejo, eu tive que fechar porque o varejo estava me adoecendo. E, gente, dou valor à galera do presencial, Quem do varejo. vareja. A quem varejas, entendeu? Que Corre é grande, luta. ô, corre é grande. Corre é grande. E esteja lá também, porque você pode aprender sobre comunicar sua loja, Você que seus vareja. produtos. Vareje com a gente. Vareja com a gente. Isso. E no E é final isso, seremos né? todas mosquinhas varejeiras. Cara, ninguém viu. Não. Gente, vamos cortar aqui agora pra chegar ele, que todo mundo quer. piada ruim comigo. A comida. É sempre tem uma Tem ruim. uma piada ruim comentada no começo, mas eu achei que vocês eram meus amigos. Vocês tinham rido. E olha o que aconteceu aqui pra disfarçar esse momento que ninguém riu. Agora todo mundo ri, né? Patrocinador. Deixou um mimo, mas se vocês não quiserem, tô brincando. A parte boa é que Nelson não É o quê? eu como. Mas por que não come? Ah, não, o homem não Você toma não café, não O come. cara toma. É porque Nelson bebe Nesquik, né? Gente, eu como água, eu como cerveja, Não é minha brincadeira. filha. Não é brincadeira. Desliga o microfone dele aí, diretor, por favor. É. Que aqui não toma café e aí toma Nesquik. 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 Gente, eu não gosto de nem sabia chocolate. que Só porque eu não era gosto de de chocolate, gente. Só porque, sim, se eu não gosto de chocolate, você quer Para, que Nelson, você tá Não piorando a gosto de situação. Não, velho, O chocolate. cara usa sapatênis e não Gente. toma café e toma Nesquik. As pessoas vivem pra comer. Você sabe qual é o Na maior verdade, erro que tem gente, nisso aí, velho? Vamos Na viver. verdade, Mesmo tem essa tu que ele não gosta de comer, né? esse podcast. Ele não gosta de comer por prazer, ele come porque tem como um ser É igual humano. dormir, pô. A pessoa gosta de dormir. Não pra faz o quê, menor gente? Não faz sentido. sentido. Isso é perda de tempo. Você tá deixando de viver. Na verdade, Olha aí. gente, todo esse Vamos podcast curtir, gente. Vamos foi curtir. intervenção. Vamos viver. Vai sair cancelado e vai ter Viu? crescimento de crise. Vamos curtir. Vamos viver a Esse vida, pô. podcast foi uma intervenção da Agência Luz. É, a gente queria chegar nesse E a ponto. gente, na verdade, a gente só queria. A gente fez tudo isso pra chegar nesse ponto. Na verdade, a intervenção é pra me salvar. Essa sociedade da KMS está finalizando, porque afinal de contas, como que eu continuo a conviver com uma pessoa que bebe Nesquik E não toma café E e não usa come e sapatênis. usa sapatênis? É Arthur, né? É isso que Arthur. você está pra Arthur? É isso? Arthur é homenagem a Zico. Não. Sabia disso? Que o Flamengo tá Bia vindo. tá desesperada porque a gente tá indo por caminhos muito, Muito loucos, né? obscuros. Pra quem não sabe, Arthur é o filho dele que tá na barriguinha, tá na sementinha, mas um dia vai nascer e vai descobrir que o pai dele é um marqueteiro maravilhoso. Ele é um grande gestor de tráfego, mas infelizmente existem defeitos De caráter. que superam, e de caráter, que superam as qualidades. Gente. E ele usa sapatênis e não toma café. Vocês E ele gostam odeia de comida, chocolate. gente, E ele vocês fala gostam que de comida. dormir é uma coisa ruim. Então, gente, Perda de tempo, gente. a gente tem uma começa- psicóloga que ela é muito boa. Posso te passar o contato dela. E com isso a gente Mas encerra psicólogo é pra quem tem o podcast de problema, hoje. gente. Não é não. Com muita Agora certeza. sim. A maneira melhor de terminar esse podcast de hoje do que nesse grande caos de Érica segurando um hambúrguer. Chorou! Me salve, meu sócio tomando esse quick. E a gente aqui, tipo assim, psicólogo, Eu terapeuta. não fiquei nervosa pra nada. Acabou já. Tá vendo? Tá vendo? aí? Olha. Uma tranquilamente, é legal. Já acabou, eu amei. Ela Ela falou mais vezes. Ela amou porque ela tá com comida no colo, Sim. né? É bom, você vem, conversa, se diverte, ganha uma mídia. ganha uma mídia E come no e final. come coisa gostosa no final. Eu amei. Isso vai virar um corte. Então Vai sim, vai sim. Inclusive, eu amo este hambúrguer. Eu vou fazer a minha própria mídia. Agora eu fiz hambúrguer. É uma delícia. Eu gosto.
Já acabou? Já acabou? Foda. Eu amo esse hambúrguer, já acabou? Eu vou ver. E também porque eu quero saber se eu já posso falar todas as besteiras que eu tava me segurando pra falar. Com certeza que ela pode, Já né, acabou. diretor? Tchau, gente. Tchau, gente. Não desliga não. Fala. Então é isso, gente. Foi um grande caos, mas foi um caos muito proveitoso. A gente falou aqui de concorrência, a gente falou de perrengues de quem tem uma agência há 10 anos. Falamos sobre gerenciamento de equipe, cultura de empresa. E aí, para quem ainda ficou com dúvidas, para quem quer continuar conhecendo a agência KMS, de Érica, que escreve maravilhosamente bem. Ela tem um perfil no Instagram que é só de nome. Um arruma de texto. Um arruma de texto. É literalmente esse nome, um arruma de texto. Então, Érica Cotrim. Se você não achar Érica Cotrim, porque eu sempre me confundo se é Érica com C ou com K ou Cotrim com C ou com K, você vai em um arruma de texto que lá você vai achar Érica Cotrim. Depois você vai em Nelsinho Basca. Aquele que a gente não vai demorar muito de falar, porque ele não toma café, então a gente não dá muito tempo de tela, não. Exato. Pode seguir também a agência KMS. Exatamente, que é a agência Casulo Mídias Sociais, mas como para facilitar a forma de você encontrar é @agência KMS. E como vocês podem ver, a gente tá sem final e a gente tá enrolando. Então, Siga a agência Luz, que é importante. Siga a apresentadora Letícia Oliveira e a apresentadora E se Julia inscreve Rovena. na no meu caso, meu arroba é Oliveira Leite, _. E o meu é Julia Rovena, meu nome é Rovena, tá? E aí você se inscreve também no canal, segue o Pode Acender, Pode.acender. Ativa a notificação, porque terça-feira que vem tem de novo, nesse mesmo canal, Pode Acender de novo. Você sabe que não tem mais ninguém aqui, né? Começou a enrolar, todo mundo já saiu. Então é isso. Adeus! Adeus, Gaspazinhos. Brincadeira. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Pode Acender, o podcast da agência Luz. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea.